O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira a votação sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O placar está em 5-3 e falta apenas um voto pela descriminalização do porte da maconha. A pauta volta ao plenário após a devolução do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Essa ação vem sendo discutida na Suprema Corte desde 2015 e tem como relator o ministro Gilmar Mendes. O julgamento é retomado em momento de tensão com o Congresso. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC, que criminaliza a posse e porte de drogas, de todas as drogas. Além do relator, ministro Gilmar Mendes, outros 3 ministros votaram a favor da proposta. Ministro Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Quem abriu a divergência e é contra a liberação das drogas é o ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelos ministros indicados por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques e André Mendonça. A corte ainda decide critérios para distinguir o uso pessoal de traficantes. Há divergência entre 25 e 60 gramas de maconha ou 6 pés da planta e até mesmo se essa decisão deve vir do Congresso Nacional. Há muita discussão sobre qual decisão vai valer no final das contas, do STF ou do Congresso Nacional. Alguns juristas entendem que essa decisão final cabe ao legislador, ou seja, ao Congresso. Porém, outros entendem que o STF pode, eventualmente, tornar inconstitucional uma PEC aprovada pelo Congresso. Eu vou pedir para a produção rodar o vídeo da Renata Furbino, que é advogada criminalista, e nos enviou um vídeo explicando melhor o que significa essa decisão. O STF hoje tem uma pauta histórica, uma decisão histórica, né? Ele retoma o julgamento relacionado à descriminalização do porte para consumo de drogas. Atualmente, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele define não penas privativas de liberdade, e sim penas alternativas, vamos dizer, como advertência, multa e penas restritivas de direito. Ainda, pelo artigo 28, você tem a criminalização. Todavia, a lei ao entrar em vigor não estabeleceu critérios objetivos sobre quem é o usuário, aquele que porta para consumo próprio, e quem é o traficante. Ou seja, não há uma quantidade que determina. Nessa situação, é uma definição num primeiro momento, né, da polícia ostensiva e depois fica a cargo do Ministério Público e ao final do julgamento do juízo, né? A pauta proposta pela Defensoria Pública em um recurso extraordinário, ela busca declarar a inconstitucionalidade desse artigo 28, em face à violação dos princípios da privacidade, da lesividade e principalmente em relação à finalidade do direito penal, uma vez que a gente não se pune a autolesão e o direito penal tem que se preocupar com questões afetas à grande lesividade, ou seja, a ofensividade a bens de terceiros, né? Num primeiro momento, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, ele vota pela descriminalização de todas as drogas, todavia ele altera o seu julgamento, altera a sua decisão só pela descriminalização da maconha, né? O que se tem em pauta aí é a descriminalização, bem como a definição objetiva, ou seja, o quanto, a quantidade que vai determinar quem é o usuário e quem é o traficante. Esse voto é um voto muito importante para a política de drogas no Brasil. A gente sabe que o mundo inteiro pauta essa discussão e se tem a descriminalização em vários países, mais próximo aqui, por exemplo, o Uruguai. A gente tem essa discussão já antiga na Holanda, a descriminalização nos Estados Unidos. Essa definição sobre usuário e traficante é muito importante porque não há um critério objetivo e a pauta da descriminalização também, porque vai definir, num primeiro momento, qual o direito penal que a gente quer em relação a essa política de drogas, não é? Já que a autolesão no direito penal não deve ser criminalizada, ou seja, em outras palavras, vamos pensar numa droga lícita, aquela pessoa que ingere álcool, aí ela, em uma grande quantidade, ela está se autolesionando. Só que para o direito penal não há uma criminalização do uso de álcool. Então essa pauta equivale também à questão das drogas, né? Mas por ser uma situação complexa, que envolve aí a paixão da opinião pública e
que se discute principalmente sobre questões afetas à saúde pública, se isso é ou não é atuação de direito penal. Hoje vai ser um dia muito importante para a gente estabelecer e, vamos dizer assim, num primeiro momento, bater o martelo sobre que política que a gente quer de drogas, seja uma política pública de saúde, seja uma política pública punitiva. Vejamos aí o que vai definir os ministros que ainda restam a votar.